Fala, guerreiros! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de ação das pistolas semiautomáticas que são comercializadas aqui no Brasil, tá? Eu tenho recebido muitas dúvidas, principalmente na linha de tiro, né? Quando a gente vai dar uma primeira instrução, aquela pessoa leiga que nunca atirou, que a gente vai explicar um pouquinho como funciona o sistema da arma ali, a questão de ação simples, ação dupla, e a pessoa, tipo, tá, mas o que que isso significa? Para que isso importa, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo bem sucinto, falando um pouquinho de cada tipo de ação, tá? Eu tenho hoje aqui a arma de ação simples, armas de dupla ação e armas de ação híbrida, tá? Vale salientar que todas as armas já foram previamente conferidas, então estão todas frias, sem munição, tá? Apenas o modelo que eu tenho aqui, a 58S, está com o carregador, porque o acionamento de gatilho dela só é possível com o carregador inserido, tá? Então, começando com armas de ação simples. Eu tenho aqui uma Embel MD1, calibre 380, tá? Essa arma ela é na plataforma 1911 e é uma arma de ação simples, né? Como o tradicional aí da plataforma 1911, a ação simples. O que que isso significa? O que que ação simples significa? Que para mim efetuar um disparo, para que eu consiga ter êxito no disparo, é necessário que o cão da minha arma, que é essa peça aqui de trás, né, bem conhecida por todos, ela esteja armada, ela esteja à retaguarda, né? E quando eu faço o acionamento do gatilho, a parte que a gente puxa aqui, a única função disso é liberar o cão. Então o sistema de disparo da arma já está todo armado. O mecanismo de disparo, o sistema de disparo, como queira chamar, ele já está todo armado, ele está pronto. A única coisa que precisa fazer é o que? O acionamento do gatilho para então liberar a trava ali, a armadilha, seja o que for, para que então o cão possa bater no percussor e realizar o disparo, tá? O que que acontece? Armas desse tipo aqui, eu não tenho a opção de disparar com o cão à frente, com o cão rebatido. Ó, eu posso puxar o gatilho que ele não vai armar. Por quê? Porque é necessário que a ação humana que venha e engatilhe ele. Então armas desse tipo aqui, para você poder portar ela, tá? Com munição na câmara, automaticamente você vai ter que estar com esse cão armado, tá? No caso da própria Embel, existe o tal do kit ADC, né, que é armador e desarmador do cão, que quando você trava a arma, esse cão ele rebate automaticamente, e quando você destrava a arma, ele volta a armar, tá? Isso dá muito problema, das pessoas que eu conheço que tem a Embel e tem esse sistema deram problema, uns até optaram em retirá-lo, tá? Então eu não aconselho isso, né? Portei essa arma aqui durante bastante tempo, tá? Acho que foi de 3 a 3 anos, eu acho 3 a 5 anos mais ou menos, que eu portei essa arma aqui. No começo, por não confiar muito no mecanismo, né, no sistema, né, da arma, eu optava por usar o famoso saque israelense, né, o estilo israelense, que é o que? Câmara vazia, carregador pleno. Eu sacava e carregava a arma para poder fazer o disparo. Então eu portava com a câmera vazia, aí sim o cão ficava rebatido. Durante pouquíssimo tempo eu usei dessa forma, tá? Depois, posteriormente, eu entendi que é uma plataforma confiável, que é seguro, então era a munição na câmera, cão armado, arma travada, tá? Então esse é o sistema de ação simples, ela precisa estar o cão engatilhado para poder efetuar o disparo. Se nesse treinamento, por exemplo, você atirar e falhar, você vai ser obrigado ou a engatilhar manualmente, ou, o mais certo, né, ejetar aquela munição ali fora e ir para o próximo disparo, para que o cão fique armado novamente. Tá? Passando então da ação simples, a gente tem a ação dupla. Quando a gente fala em ação dupla, o que a gente quer dizer? Que eu preciso fazer dois movimentos. Ao acionar o gatilho, ó, um movimento, o cão vai armar a retaguarda primeiro, para depois então fazer o disparo. Novamente, eu preciso armar o cão, ao acionar o gatilho, ele vai armar até fazer o disparo. Então são dois movimentos. Armas desse tipo, que são somente armas de ação dupla, tá? A gente fala em plataforma Millennium.
24/7, a Millennium Pro, que era a PT-101, se não me engano, né? Que é a antecessora da G2C, tá? Porém a G2C é outro sistema, nós vamos falar daqui a pouquinho. Eram armas que só funcionavam em ação dupla, né? Elas só funcionavam com o cão rebatido, muitas delas não têm o cão, elas são que nem a Glock, né? São que nem a Glock, elas não têm o cão, porém o gatilho é longo, é extenso, porque ela tem que primeiro armar o mecanismo lá dentro, né? Armar o mecanismo de disparo, para então sim liberar o percursor para o disparo. São dois movimentos, né? A ação é dupla, tá? E quando a gente fala em armas de dupla ação, ou seja, eu tenho as duas ações, tanto a ação simples quanto a ação dupla, na mesma arma. São chamadas armas de dupla ação, que é o caso dessa aqui que eu acabei de mostrar. Tá? Essa aqui é uma 58S, ela é um modelo mais antigo, tá? Ela não tem a opção de desarmar o cão no registro de segurança. Então se eu quiser portar essa arma em ação dupla, tá? Eu preciso carregá-la. Tá? E depois esse rebatimento do cão que nessas armas mais modernas tenha na tecla da trava de segurança, aqui não. Então aqui eu vou ter que segurar o cão, dar uma leve premida no gatilho e então conduzir o cão à frente. Dessa forma eu consigo portar minha arma com a munição na câmara. O meu primeiro disparo vai ser em ação dupla, ou seja, eu vou ter um gatilho mais pesado e mais longo, tá? Mas posterior a isso, os demais tiros são todos em ação simples, porque ela vai ter o trabalho do ferrolho, né? E vai deixar sempre o meu cão armado, deixando o gatilho mais simples. Essa também é uma boa comparação, a questão de peso de gatilho e percurso de gatilho, tá? Eu até deixei um revólver aqui para falar sobre isso, vazio também. Quando eu vou dar uma explicação sobre o revólver, por exemplo, na linha de tiro, né? E aí eu dou a opção da pessoa atirar em ação simples, em ação dupla. Essa é uma diferença bem grande que tem. Quando a gente fala em tiros de ação dupla, que eu preciso pressionar o meu gatilho, ele vai armar o cão e percutir, e falo em tiro de ação simples, tá? Eu tô falando em peso de gatilho e percurso de gatilho. O peso de gatilho e percurso de um disparo em ação dupla é muito mais longo, o percurso, e muito mais pesado o peso do gatilho. A ação simples, por sua vez, quando você está engatilhando a arma, quando você está armando o mecanismo da arma, o gatilho fica muito mais curto e muito mais leve. Então essa é a diferença de você atirar com uma arma que é só de ação dupla ou uma arma que tem a dupla ação, como é o caso da 58, linha 800, linha 900 da Taurus, tá? Quando a gente fala de ação híbrida, tá? A gente lembra diretamente da Glock, tá? Porque a ação híbrida, ela é um meio termo. Ela não está nem armado 100% o mecanismo, porém o mecanismo não está totalmente desarmado, que o torne uma arma de ação dupla, tá? De duplação, desculpa. Então, o que seria esse meio termo, essa ação híbrida? Quando você aciona o gatilho, ele vai terminar de armar o mecanismo, deu o disparo. Por que deu o disparo? Tem uma peça chamada desconector na parte traseira, que quando você termina de imprimir o gatilho, essa peça desce, liberando então o percursor para executar o tiro, tá? Cada vez que faz o disparo, ela vai ciclar, né, novamente o ferrolho e vai deixar ela quase armado o mecanismo. Quando você termina de imprimir o gatilho, você vai terminar de armar esse mecanismo. Quando ele desce, quando ele encosta no desconector, ele libera para o disparo. Glock é a mesma coisa da plataforma 1911. Se você puxou o gatilho, falhou o disparo, a sua única opção aqui não é nem armar cão, porque ela não tem cão. É fazer o quê? Ejetar essa munição e ir para um próximo disparo, tá? É muito semelhante à ação simples, porém ela não é uma arma de ação simples. Quem fala que a Glock é ação simples nunca desmontou ela para entender como é que funciona o mecanismo, tá? Então, é uma ação híbrida, ela tá ali no meio do caminho, tá? Não tem a opção de você engatilhar manual, então o único modo de armar esse mecanismo é puxando o ferrolho à retaguarda. E quando você faz o acionamento do gatilho, você vai até o estágio de chegar no desconector e essa peça descer, né, que é na Taurus a gente chama de tirante do gatilho. Aqui é outro nome, não vou lembrar agora, barra de transferência, alguma coisa assim, tá? Quando ele encosta no desconector, ela desce e libera o percursor à frente, tá? A gente tem também aqui a G2C. A G2C ela é uma arma de dupla ação,
ela tem tanto a ação simples quanto a ação dupla, mas diferente de todas as armas da Taurus, eu não tenho a opção de escolher a ação dupla nessa arma, tá? Por quê? Porque quando eu carrego ela, o mecanismo dela automaticamente já está em ação simples. Para mim, ela não tem nenhuma peça, não tem cão que eu consiga desarmar e deixar ela na ação dupla. Então, para essa arma aqui atirar em ação dupla, basta só o tiro negar. Se o tiro negou, se o tiro falhou, aí sim eu consigo puxar o gatilho novamente. Esse tiro já está sendo em ação dupla. Se você reparar, tá? Ó, aqui seria o esmagamento do gatilho para ação simples. Falhou o disparo. Olha onde é que vai armar o cão de novo. É cerca de meio centímetro ali, 4, 5 milímetros à frente. Então isso significa que ela passou para um outro estágio dentro do mecanismo dela, que é a ação dupla. Tá? Essa arma aqui ela originou da plataforma Millennium, tá? Das armas que eram somente de ação dupla, porém só mais esteticamente, porque nas peças internas ela é totalmente diferente. A linha Millennium ela era uma arma que funcionava somente em ação dupla, somente em ação dupla. A G2C na verdade ela é uma arma basicamente de ação simples, como a gente não costuma falar, que você tem que ficar tentando bater munição, tiro a tiro até sair o disparo. Né? No caso, isso aqui, a gente não aconselha isso, a gente aconselha o que? Falhou o tapa-golpe, aquele tradicional, né? E ejeta aquela ali fora, vai para a próxima, tá? Então a G2C, ela é assim, para acionar o disparo em ação dupla, somente se falhar a munição, tá? E como a gente não ensina a bater de novo em cima, falhou a munição, você vai ejetar aquela ali fora e vai colocar uma nova aí para dentro do cano, tá? Espero que tenha me feito entender aí no vídeo, nessa breve explicação, tá? Eu botei a perguntinha ali, qual é a melhor opção? Pessoal, eu já portei todos esses tipos de arma. Já portei arma de ação simples, já portei arma de dupla ação, já portei a Glock, que é ação híbrida, já portei a G2C, que é a arma aí de ação de dupla ação também, porém funciona mais na simples, né? E qual é a melhor? Cara, a melhor é aquela que tu te sente mais seguro, tá? Como eu falei no começo, a Imbel eu não me sentia seguro em andar com ela com o cão armado, né, com ela travada, então eu portava a câmera vazia. Porém eu vi que é uma arma consagradíssima, não tinha necessidade de ter esse medo, esse receio, né? Então comecei sim a portar ela diretamente, o cão armado, a arma travada, tá? Então qual é a melhor opção? É aquela opção que você se sente seguro. Tá? Não adianta você comprar uma Glock, por exemplo, que é uma arma consagradíssima, e não portar munição na câmera. Tá? Não portar ela com munição na câmera, não há necessidade disso. Porque o sistema dela é seguro. Tá? Bem como você pegar uma arma que é de dupla ação, que tem a opção cão à mostra, tem a opção de você desarmar o cão, né? As mais novas aí tem o registro aqui para desarmar o cão. E você querer portar ela em ação simples e travada. Sendo que é mais tranquilo e a maioria das pessoas, na verdade eu nunca vi uma pessoa que porta esse tipo de arma andar com ela engatilhada e travada. Pessoas andam com a arma engatilhada e travada quando são armas de ação simples, tá? Então a melhor opção é aquela que você vai se sentir seguro. Não adianta comprar uma arma e achar que eu prefiro desse jeito porque é mais seguro. Totalmente ao contrário do que diz a doutrina daquele tipo de armamento, né? Armas que são de duplação, mais correto é você portar ela, o primeiro disparo na ação dupla, né? Com rebatido, no caso. Armas que são híbridas, né? Ou são ação simples, no caso da que tem trava, cão armado travada, Glock munição na câmera, não tem trava. E é basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo, compartilha com os amigos aí. Qualquer sugestão, dúvidas que eu não tenha sanado no vídeo, pode deixar embaixo nos comentários. Agradeço a força, continue treinando, sempre preparados.